A palavra está com a senhora. Bom, boa noite. Boa noite a todos os vereadores, né? Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos os presentes. Agradeço, né, imensamente essa oportunidade para a gente poder realmente discutir essa questão, né, que é algo que vem já sendo, na realidade, discutindo de forma informal entre a sociedade, né, e entre os jovens. Né, há alguns meses já, tanto a promotoria quanto o Conselho Tutelar vem sendo acionado e questionado sobre a atuação em relação a essa questão. E nada mais justo, né, do que a Casa Democrática, né, trazer essa discussão à tona aqui na cidade. Por isso eu parabenizo, né, a iniciativa da Câmara de Vereadores, especialmente do vereador Vandré, em relação a esse tema, porque eu vejo que aqui realmente é o espaço adequado para que a gente possa, então, discutir de que forma, né, é possível trabalhar essa questão do jovem. Porque nós vemos semanalmente as pessoas se questionando e criticando a presença de jovens em estabelecimentos noturnos, né, em postos de combustíveis, a questão inclusive na própria rua, onde há aglomeração de adolescentes consumindo bebidas alcoólicas, e nós nos deparamos também com as manifestações dos jovens, né, exigindo o seu direito ao lazer, né, ao exercício do lazer. E nós também nos deparamos com as cobranças em relação à atuação, em relação a isso, porque a parcela da sociedade se sente também incomodada, né, com essa atuação. Então, a gente vê que existem vários direitos ali que estão em choque, que estão colidindo, né? A sociedade entende que precisa dormir durante a noite, que tem o seu direito ao sossego, à tranquilidade que deve ser resguardado, e que isso está sendo afrontado muitas vezes pelos jovens. Os jovens questionam que não há um espaço adequado para que eles possam exercer o seu direito ao lazer, que também é um direito que eles têm, inclusive, previsto expressamente no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a gente vê que nós estamos diante desse conflito, né, e nós precisamos realmente tentar minimizar os efeitos desse conflito, porque a gente sabe que chegar a uma solução, né, exata, que agrade a todos e que contemple, né, a todos, dificilmente se consegue, mas que pelo menos a gente possa discutir e tentar chegar num denominador um pouco mais comum para todos, né. Em relação a isso, nós temos que verificar que, como o vereador falou, não existe uma regulamentação específica, né? A nossa legislação ela é muito genérica, muito ampla, né? E ela o faz não de forma por ser omissa, ela faz de forma proposital, eu acredito, para que cada comunidade possa, né, adequar a sua realidade. Porque nós não podemos comparar a realidade de Itaqui com a realidade de Farroupilha, com a realidade de Caxias do Sul e a realidade de Porto Alegre. Né? Então, justamente, né, em função disso que eu vejo que o Estatuto ele foi omisso para deixar que as próprias comunidades resolvam, né, e façam as suas restrições. E quanto a isso, né, o próprio Estatuto prevê ali no artigo 88 que a política de atendimento à criança e adolescente ela deve ser municipalizada. Ou seja, a criança e adolescente ela tem prioridade absoluta, né, no atendimento de qualquer demanda, e a política que vai regulamentar a forma de atuação na área da infância e da juventude, ela deve ser feita pelo município, ela é uma política municipal. Por isso que os abrigos são mantidos pelo município, por isso que as questões envolvendo a educação, primeiramente, também são municipais. Enfim, as medidas protetivas também devem ser aplicadas pelo município. Né? E justamente em função dessa questão de se tratar de um assunto local, né, a Constituição prevê que a Câmara de Vereadores, né, pode tratar das suas questões de interesse local, lá no artigo 30 da Constituição. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no artigo 88 que essas questões elas são municipalizadas. Então, eu vejo que esse é o foco para a discussão.
Farroupilha tem que discutir e chegar num denominador em relação a isso. Então, já adianto que não existe uma previsão no Estatuto da Criança e Adolescente dizendo que o jovem com 13, 14, 16 ou a partir dos 18 possa ingressar em determinado estabelecimento de ensino ou não. De ensino não, de festas e estabelecimento noturno. É geral, né, ele prevê, como o vereador falou, que o poder público, através do seu órgão competente, vai fiscalizar e vai regulamentar então a forma de ingresso e vai estabelecer, né, quais são as medidas adequadas ou inadequadas para isso. Então eu vejo que, inicialmente, né, nós temos que focar então nisso que Farroupilha deve fazer a sua definição. E para isso, nós temos duas formas, né? Uma imposta e a outra de uma forma mais democrática, mais ampla, onde haja um debate e onde haja uma discussão sobre esse assunto. Nós vemos que a criança e o adolescente, né, pelo Estatuto, eles têm o direito à sua dignidade, a ser respeitado, direito à educação, direito à saúde, né, direito a um pleno desenvolvimento. O Estatuto prevê sempre, e todas as normas são baseadas nesses dois princípios, no princípio da dignidade e no princípio da prioridade absoluta que garanta, né, o seu pleno desenvolvimento. Só que ele prevê também o direito ao lazer. E muitos jovens colocam em choque, né, o seu direito, por exemplo, à saúde e o seu pleno desenvolvimento, exercendo o seu direito ao lazer. Porque nós não podemos entender que um jovem, que ele vá sair para se divertir e que consuma bebida alcoólica, ele esteja garantindo o seu direito à saúde e seu pleno desenvolvimento. Então, assim, ele tem o seu direito a exercer o lazer. Mas ele tem o direito a exercer ao lazer, desde que ele não coloque em risco os outros direitos que ele também tem, que é, por exemplo, a própria educação, que a gente vê que muitos jovens acabam abandonando a escola em função dessa questão de consumo de álcool, consumo de drogas, e nós sabemos que isso está intimamente relacionado com a questão do lazer. Né? Se a regulamentação sobre essa questão ela for imposta, nós não teremos, e nós sabemos disso, a aceitação por parte do jovem. Né? E aí nós nos colocamos na seguinte situação: tudo aquilo que é imposto, ela acaba tendo uma resistência maior para o seu cumprimento. Por isso que eu acredito que a discussão e um meio termo, como o vereador falou, ela deve ser resguardada. Até porque se a gente delimitar hoje, em função de não existir uma questão específica de idade, se nós delimitarmos que o ingresso de adolescente em determinado estabelecimento ele possa ser somente a partir dos 18 anos, nós sabemos que esses jovens, a faixa etária abaixo dos 18 anos, eles vão querer se divertir, vão querer sair. Né? A gente sabe que hoje eles já exercem e já fazem isso. E não vão deixar de fazer isso porque não podem entrar em determinado estabelecimento de ensino, de noturno. Eles vão migrar para um outro local. E aí a minha preocupação é com a migração desses adolescentes, desses estabelecimentos para a rua. Né? Nós sabemos hoje da aglomeração que existe de jovens em postos de gasolina, em praças, né? E que esses jovens vão ficar nesses locais onde talvez estejam em muito mais risco do que num estabelecimento onde estejam exercendo, fazendo uma festa, por exemplo. Então, eu acho que a proibição simplesmente de frequência de adolescente a estabelecimento noturno, ela não é adequada. Né? Ao mesmo tempo, a imposição de uma normatização também eu a vejo que não é adequada. E por que eu falo dessa questão da imposição, né, da norma? Além de não ter a aceitação do jovem, ela não vai ter também a consciência do pai, e eu vejo que isso tem que ser algo trabalhado, porque se esse jovem ele está com 12, 13, 14 anos de idade em uma festa ou num posto de gasolina consumindo bebida alcoólica, é porque o pai assim permite. Ou se não permitiu, ele está sendo no mínimo omisso, porque ele vai perceber que o seu filho vai chegar embriagado e ele tem que ter dinheiro para consumir essa bebida e ele tem que ter saído de casa. Né? Eu costumo sempre perguntar para os pais nos atendimentos que eu faço, quando eu questiono sobre o comportamento do filho, como ele sai, como são os horários, a questão de limites, eu pergunto, ele sai à noite? Sim. E ele sai com a sua permissão?
Sim, e a senhora sempre sabe aonde ele está e com quem que ele está, porque se acontecer alguma coisa, a senhora sabe aonde procurá-lo, porque hoje a gente vê que o jovem faz o quê? Ele sai de casa, eu vou sair. Né? E os pais não têm nem noção, se tiver que procurar pelo seu filho, não tem nem noção de onde começar. Porque eles saem a pé, eles vão pela rua, eles vão primeiro num posto de gasolina, ou eles vão para a praça, depois eles vão para um determinado bar, e assim vai indo. Né? Então a gente tem que ter em mente, né, que os pais também têm que ser conscientizados da importância dessa questão. Né? Eu acho que tem que haver um debate amplo, não só com o jovem, mas também com os seus pais. Os pais têm que ter mais noção de responsabilidade. E eu vejo nas conversas no dia a dia com os pais que, na realidade, hoje eles estão perdidos na educação dos seus filhos, porque se passou uma imagem, até que ponto eu não sei se eles quiseram trazer essa imagem porque é uma imagem mais fácil, né, uma desculpa, que se passou uma imagem de que eles não podem colocar limites nos seus filhos, que eles não podem ser rigorosos e controlar os seus filhos. Na realidade, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu, ele foi em 1990. Nós estávamos saindo de um período de ditadura, né, onde tudo era muito imposto. E aí veio o Estatuto e colocou limites, mas também colocou direitos. Só que o foco principal que se deu ao Estatuto naquela época foi em relação aos direitos da criança e do adolescente. Por quê? Porque antigamente não existia isso. Só que se esqueceu de dizer também que o Estatuto prevê limites. Assim como o adolescente ele tem direitos, ele também tem limites a serem observados. E aí se enfocou muito, se englobou muito a questão do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar era um fiscalizador de pais, né, um fiscalizador de maus tratos que os pais praticavam em relação aos seus filhos, e na realidade não é isso. Né, os pais, eles têm, em primeiro lugar, eles têm obrigação de colocar limites, eles têm obrigação de serem rigorosos, eles têm obrigação de controlar os seus filhos. O que não se pode admitir é o excesso. É os maus tratos, até de uma forma, muitas vezes, que a gente vê de forma exagerada. Só que o que nós estamos vendo hoje é muito mais uma omissão exagerada do que maus tratos. Né? Hoje nós temos muito mais uma negligência, uma displicência dos pais em relação aos seus filhos do que um rigorismo exagerado na educação. Então, os pais têm que ser chamados para a sua responsabilidade. Eu acho que o município deveria encampar uma campanha em relação a essa questão de trazer os pais para a sua responsabilidade. Eu faço muita palestra em escola para pais, também para alunos, mas mais para pais. E sempre os questionamentos que eles fazem em relação a isso, se questiona, mas se eu colocar limite nos meus filhos, eu vou acionar o Conselho Tutelar. Porque o meu próprio filho já me ameaça que vai chamar o Conselho Tutelar. Eu acho que se o pai ele tiver uma exata noção do que é educação, do que é limite, do que ele quer exatamente para o futuro do seu filho, e o filho ameaçar chamar o Conselho Tutelar, ele vai dizer, pois pode chamar. Né? Chame que eu faço questão que ele venha aqui em casa para verificar o que está acontecendo. Mas na realidade está havendo essa inversão. E eu vejo que muitos pais trouxeram isso e isso acabou acontecendo justamente até por um comodismo desses pais. Porque daí eles têm uma desculpa, né, para serem negligentes. Porque educar é difícil. Dar limites é difícil. É muito mais fácil você dizer para o seu filho, você pode sair hoje à noite, do que você dizer para ele que não pode. Porque se você disser para ele não pode sair hoje, ele vai insistir, ele vai questionar, ele vai querer saber por quê, e você vai ter que argumentar, e você vai ter que continuar insistindo naquilo. Então eu vejo que é muito mais difícil hoje dar educação e dar limite para o seu filho do que ser benevolente. Então os pais se aproveitam disso, na realidade, para serem omissos. Né? Ao mesmo tempo, não há uma fiscalização adequada pelo poder público em relação à venda de bebidas alcoólicas. Né? Nós sabemos hoje que os estabelecimentos de ensino, eles vendem bebidas alcoólicas. Eu acredito que hoje, de 10, 12 anos atrás, ainda de uma forma um pouco mais restritiva,
né, um pouco mais preocupada em função de todas as campanhas que são feitas, das punições que já ocorreram, né, na cidade, mas a gente sabe da facilidade ainda do acesso do adolescente à bebida alcoólica. Até porque, se não for ele que for comprar, vai ter o adulto, o amigo que vai acabar comprando, que tem documento e vai acabar repassando. Então, tudo isso eu vejo que é uma questão de consciência e de educação. Aquele jovem que tiver consciência, que tiver uma educação de berço, que tiver limites, né, e que tiver bom senso, que for um adolescente que o pai conseguiu passar bons costumes, que conseguiu passar uma boa educação, não há problema nenhum que esse jovem vá e frequente um estabelecimento noturno, porque ele vai lá, vai se divertir e vai saber os limites até onde ele pode e do que pode e o que não pode fazer. Então, eu vejo que a gente simplesmente restringir ou proibir realmente não vai ser a solução. Nós precisamos de uma campanha educativa para pais, né, da questão da obrigação da educação, do limite, uma campanha educativa para o jovem dos malefícios da bebida alcoólica, uma questão educativa para os pais da necessidade de controlar melhor onde seus filhos estão, né? E, junto com tudo isso, normatizar essas questões que hoje elas estão vagas em Farroupilha. Né? E como se normatizaria, aí, sendo mais objetiva para a questão do foco, né, que me foi pedido hoje? Como é que funciona essa normatização? Bom, nós temos, como eu falei antes, 2 caminhos. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa de forma, então, genérica que o poder público regulamente. E aí nós podemos interpretar esse poder público num âmbito maior, num âmbito local, municipal, né? E aí eu acredito a possibilidade de se fazer isso através de uma regulamentação municipal, de uma lei municipal. Ou nós temos também a possibilidade de portaria judicial. Esse é o caminho mais comum que as cidades têm adotado. E aí, se a gente for fazer pesquisa de leis municipais, não sei se os vereadores já fizeram, pesquisas de leis municipais que regulamentem o acesso de jovens a estabelecimentos noturnos, bares, enfim, vai verificar que é muito difícil de encontrar. Por quê? Porque o modo mais comum que tem se utilizado hoje é da portaria judicial. E como é que isso funciona? O Estatuto prevê no artigo 149 que compete à autoridade judiciária, e a autoridade judiciária é o juiz da infância e juventude, disciplinar através de portaria ou autorizar mediante alvará a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsáveis em estádios, ginásios, campos, bailes ou promoções dançantes, boate ou congêneres, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, estúdios cinematográficos, teatro, rádio, televisão. Também a participação de criança e adolescente em espetáculos, né, e concursos de beleza. Na prática, como é que isso funciona? O alvará, que aqui o artigo 149 fala, autorizar mediante alvará, é uma autorização específica para casos específicos. Por exemplo, uma determinada criança quer participar de um concurso de beleza, isso é muito comum nas escolas, que eles fazem a escolha de rei e rainha das escolas. Então, as escolas encaminham os pais para o juizado da infância e juventude, vão preencher ali um pedido de alvará para o juiz autorizar a criança a participar naquela noite daquele concurso. Ou, por exemplo, participar de um espetáculo. Agora nós estamos na semana da Jornada Mundial da Juventude, nós tivemos jovens de Farroupilha que vão cantar em espetáculos lá no Rio de Janeiro. Esses jovens precisaram de autorização para comparecer naqueles locais. Então, são alvarás específicos para determinado adolescente. Então, não é a solução aqui para o nosso caso. Mas ele prevê também disciplinar através de portaria. E aí ele vai disciplinar, ele vai regulamentar. E vai regulamentar dizendo qual é o jovem, qual é a idade que pode frequentar determinado estabelecimento de ensino. Só que qual é a dificuldade que nós temos e por que ainda não foi feito isso em Farroupilha? Por 2 aspectos. O primeiro deles é que se entende a jurisprudência que se criou em relação a esse fato é de que isso não pode ser feito de forma genérica. Então, o juiz de direito ele não pode disciplinar da seguinte forma.
Dos 16, por exemplo, né, dos 16 aos 18 pode entrar na boate desacompanhado. Dos 12 aos 16, somente acompanhado dos pais. O juiz de direito não pode regulamentar dessa forma. Ele tem que regulamentar de forma específica para cada estabelecimento. Porque cada estabelecimento tem que ter o direito ao contraditório, a se defender naquele processo, se entender que aquela regulamentação não está adequada. Então, como é que funciona na prática? Nenhum estabelecimento vai pedir para o juiz para ser fiscalizado e para ser disciplinado. Então, na maior parte dos municípios, quem tem feito isso, eu acho que isso tem sido feito em 99,9% dos municípios, quem tem feito isso é o Ministério Público. O Ministério Público encaminha um pedido para o juiz de expedição de portaria disciplinando a entrada de jovens de menores de 18 anos em determinado estabelecimento. Só que aí eu tenho que nominar o estabelecimento. Então, por exemplo, eu vou pegar a boate X e vou entrar com um pedido no Juizado da Infância e Juventude para o juiz disciplinar para aquela boate X como é que vai funcionar a entrada de adolescentes. E eu posso fazer para a boate X um pedido e para a boate Y um pedido diferente, entendendo que circunstâncias são diferentes. Por exemplo, numa determinada boate que a gente sabe que existe mais violência, que é um local que é frequentado por pessoas com vasta folha de antecedentes criminais, é um local que seguidamente dá problema de briga dentro do seu estabelecimento, né, que seguidamente tem alguns problemas, eu posso ser mais restritiva no meu pedido de entrada de adolescentes. Em outros locais, pode ser uma forma um pouco mais ampla. Então, justamente, isso vai fica muito discricionário e acaba sendo imposto. Por isso que eu falei no início, né, por isso que eu fiz questão de frisar no início, a questão da imposição. E até porque nós não temos condições, eu acredito, de caso a caso disciplinar, porque hoje nós vamos disciplinar em determinadas boates, mas nós vamos ter os barzinhos nos bares, nos bairros que acabam fazendo promoções em finais de semana. Nós temos clubes que fazem festas também, eventuais. Então, aí começa também a dificuldade de controle em relação a isso. Mas eu acredito que dá para se fazer dessa forma, sim, de uma forma ampla, para estabelecimentos onde a gente sabe que é mais notório e tem um maior número de jovens frequentando, de adolescentes frequentando, e aí a gente pode pedir, eu posso pedir para o juiz disciplinar mediante portaria. Eu já tinha adiantado esse assunto e já conversei em outras oportunidades com o Dr. Mário sobre isso. E ele sempre foi muito contra. Ele acredita que não adianta eles pedir uma portaria e disciplinar e essa portaria ser colocada lá na porta, né, dizendo que o jovem não pode, que o adolescente com 15 ou com 16 não pode entrar naquele estabelecimento de ensino. E eu concordo com ele, né, porque é aquilo que eu coloquei, a questão da imposição. Até porque a gente vai se deparar com a questão da fiscalização. Né? Quem é que vai fiscalizar isso? O Ministério Público tem, dentro das suas atribuições, a possibilidade de fiscalizar. Né? Eu não preciso nem de um mandado, nem nada, basta haver uma identificação, entrar e fiscalizar. Só que eu sou uma única promotora de justiça da infância e juventude para a cidade inteira e eu não posso, eu tenho que trabalhar durante o dia, eu não posso passar todas as madrugadas de segunda a segunda, cada noite no estabelecimento fazendo a fiscalização e ainda assim não daria conta de fazer em todos. Então a gente sabe que precisa contar com parcerias, né? E essas parcerias são importantes com o Conselho Tutelar e com o Poder Público Municipal. E falando no Conselho Tutelar, eu vejo que as conselheiras estão aí, né? Elas também não têm condição de fazer isso de forma sozinha. É impossível, são 5 conselheiras, mesmo que as 5 fiscalizem numa determinada noite um determinado estabelecimento de ensino, que a gente sabe que lá dentro às vezes tem 500 ou tem 1000 pessoas. Nós vamos entrar lá e vamos dizer agora, todo mundo tem que dar a sua identidade para a gente fiscalizar a entrada. Então também se torna difícil, né? E existe uma normativa da Corregedoria Geral de Justiça que orienta os juízes de direito, né, de como devem disciplinar e como devem fazer essa portaria. E eles colocam aqui no artigo 960 que descabe exigir dos conselhos tutelares a fiscalização do cumprimento das portarias expedidas,
com fundamento no artigo 149 do ECA, por não haver expressa atribuição de tais competências, nem tampouco tratarem-se de órgãos administrativamente subordinados à autoridade judiciária. Sem prejuízo, porém, da colaboração espontânea, né, nos termos do artigo 136 e 194 do Estatuto, que possam prestar. Ou seja, aqui se diz, então, que não compete diretamente ao Conselho Tutelar fiscalizar a portaria do juiz, porque eles não são órgãos fiscalizadores do juiz, mas que eles podem prestar uma colaboração espontânea, e isso tem sido praxe em todos os municípios, colaborando com isso. Por quê? Porque se outras entidades forem fazer a fiscalização e constatarem irregularidades, esses jovens serão encaminhados para o conselheiro tutelar que estará de plantão, que vai ter que adotar medidas em relação a esse adolescente. Então, já de praxe, os conselhos tutelares participam dessas fiscalizações, acompanham, né? Mas isso sempre é encabeçado pelo órgão municipal, pelo poder público municipal, pelo poder executivo. Caxias do Sul, por exemplo, tem fiscalizado mediante forças-tarefas, né? Todos os finais de semana, de quintas a domingo, existe uma força-tarefa formada por Brigada Militar, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, que fiscalizam, né, fiscalizam esses estabelecimentos de forma aleatória. Num estabelecimento, por óbvio, sabe que vai ser fiscalizado, mas eles têm uma planilha de forma que, no mínimo, né, a cada 2, 3 meses, todos os estabelecimentos, né, que estão regulamentados por portaria sejam fiscalizados ao menos uma vez. Sempre há irregularidades constatadas, né? Sei de uma ocasião que uma colega de Pelotas foi fazer uma fiscalização numa noite e encheu um ônibus de adolescentes, né? A sede do Conselho Tutelar ficou pequena para receber tantos pais, que daí os pais vão ser notificados para ir buscarem aquele filho, então, na sede do Conselho Tutelar, e não cabia de tanta gente que foi recolhida num único estabelecimento, né? E uma questão que eu também trago para apreciação aqui dos vereadores e da comunidade é que nós somos uma cidade fronteiriça com outras, né, que os jovens acabam indo para se divertir. E nós temos muitos problemas com relação às boates que ficam próximas aqui. Nós temos um estabelecimento ali indo para São Sebastião do Caí, que recebe muitos jovens de Farroupilha, né? Inclusive, recentemente, isso é bastante comum, tem sido muito comum, e recentemente, me recordo, a conselheira Ineiva deve lembrar do atendimento desse plantão na noite da festa de Caravaggio, do dia 25 para o dia 26 de maio. Durante a madrugada, ela foi acionada no plantão para buscar 4 adolescentes, né, 3 adolescentes que estavam na delegacia de polícia lá de São Vendelino, porque tinham se envolvido numa briga lá no Salão Flá, e não tinham responsáveis e não tinham como voltar para casa. Né? Nesses casos, quem é que tem que buscar o adolescente na delegacia de polícia? São os pais. Num dos casos, não havia responsável, né? Porque a mãe estava presa. Né? No outro, a mãe disse que não iria buscá-lo e que nem queria que voltasse para casa. Né? E aí se omitiram. O Conselho Tutelar não tinha condição de ir sozinho até lá e ficou com medo, inclusive a conselheira, de voltar durante a madrugada, e aí me ligou para acionar então a Brigada Militar para auxiliar na busca desses jovens lá. Qual o problema que nós tínhamos? Era quase 5 da manhã, a partir das 5 da manhã todo o efetivo da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária estava trabalhando na festa e nós não conseguíamos organizar a busca desses jovens na delegacia de polícia lá de São Vendelino. Né, Ineiva, foi dessa forma. Eu tive que fazer um contato com o capitão Stassak às quase 5 da manhã, para ele conseguir um contato lá com a Polícia Rodoviária de São Vendelino, lá da região ali de São Sebastião do Caí, eu não me lembro exatamente qual foi a polícia que foi acionada, para que colaborasse, porque eles aqui estavam envolvidos com a festa do Caravaggio, e eles tiveram, então, o policiamento lá de São Vendelino, teve que conduzir o Conselho Tutelar, acompanhar e conduzir esses jovens até aqui, e a conselheira, então, passou a madrugada do sábado até as 8 da manhã, que eu me lembro foi quando nós terminamos, né, Ineiva, o último atendimento, em função de trazer jovem para casa que tinha ido para uma festa, ou seja, ele foi até lá de alguma forma, né? Os pais estavam se omitindo, estavam sendo negligentes. Então,
nós temos que ter essa consciência das dificuldades que se enfrenta com essa juventude, principalmente, que acaba perdendo a noção do que está fazendo, principalmente até porque já estavam lá embriagados na delegacia de polícia, sob efeito de drogas, enfim. É uma série de dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia em relação a isso. Só que a gente não pode se basear apenas nas dificuldades, né, em fiscalizar e se omitir em relação a isso. Né? Eu não vejo problema nenhum que a gente fiscalize, eu só quis ressaltar essa situação para demonstrar que a gente não pode fazer isso sozinho, não se pode exigir isso do Conselho Tutelar sozinho, não pode se exigir isso sozinho do Ministério Público. Nós precisamos de parceria, essa parceria, eu acredito, tem que vir em primeiro lugar do Poder Executivo Municipal, que tem que dar condições para que a gente fiscalize. Então, se for para o Ministério Público encaminhar pedidos ao juiz para expedir portarias para determinados estabelecimentos de ensino ou o município regulamentar por uma lei municipal essa situação de forma daí sim genérica, nós precisamos fomentar essa discussão e trazer o Poder Executivo como um parceiro para poder fazer a fiscalização disso, porque a gente sabe que nenhuma lei que não tenha a sua fiscalização no Brasil, infelizmente, né, ela acaba sendo inútil, porque nós ainda não temos a cultura de respeitar as leis se nós não soubermos que estamos sendo fiscalizados. Né, o próprio cinto de segurança, né, eu costumo dizer, ele só começou a ser efetivamente, né, usado pelas pessoas quando as pessoas começaram a sentir isso no bolso e começaram a ser multadas. E assim é com tudo. O brasileiro tem essa, por natureza, né, ser pressionado primeiro para depois ele respeitar uma norma. Eu me lembro que uma vez eu estava lá no Canadá e a maior boate que existia lá, enfim, o mais famoso, enfim, da cidade, bem na semana que eu estava lá, onde todo mundo tinha dito que eu não podia perder aquele estabelecimento, bem na semana que eu fui, ele estava fechado. E ficaria fechado toda semana. E aí eu questionei por que o pessoal de lá, por que ele estava fechado, e simplesmente porque eles entraram, eles fazem fiscalizações, e lá a lei é bastante rigorosa em relação a isso, existia uma pessoa fumando dentro do estabelecimento. E como é proibido, a autoridade municipal lá fechou o estabelecimento por 7 dias porque existia uma pessoa fumando dentro do estabelecimento. Então, assim, eu tenho certeza, né, de que o rigor, né, ele tem que existir, porque eu tenho certeza que naquele estabelecimento a fiscalização em relação a isso pelos proprietários, ela vai ser muito mais efetiva se souber que vai receber uma punição, e uma punição grave em relação a isso. Né? Então, assim, no Brasil a gente não tem essa cultura. Né? A gente vê que os jovens vão frequentar de forma irregular os estabelecimentos, vão consumir bebida, nós vamos fiscalizar e não vai existir esse rigorismo. Né? Mas eu acho que nós temos que começar a fazer, nem que seja de forma pequena ainda, para começar a criar uma consciência. E eu trago aqui o exemplo das próprias lan houses. Eu lembro que alguns anos atrás eu estive aqui na Câmara de Vereadores, né, solicitando o auxílio dos vereadores, porque eu estava com uma grande demanda na promotoria em relação a isso, e nós não tínhamos também no município uma regulamentação. A Câmara de Vereadores foi parceira, regulamentou, expediu então uma lei municipal delimitando a frequência, então, de menores nas lan houses. Eu fiquei, durante 2 anos, fiscalizando toda semana as lan houses cadastradas no município, e se criou, eu fui vendo, assim, que nas primeiras fiscalizações era um problema. Numa tarde, a gente não conseguia sair e fazer um dos estabelecimentos. E com o passar do tempo, aquilo foi se tornando tão natural que a gente conseguia fazer todos numa tarde, porque estava tudo certinho. Porque eles viram que a gente estava fiscalizando, aprenderam como é que era o esquema e foi fluindo, e isso foi acontecendo de forma natural. Tanto que hoje a fiscalização ela é bastante esporádica, né? Porque a gente vê que se seguiu uma cultura. É claro que existem aquelas que são irregulares, que são
dentro de casas, que as pessoas colocam 2 ou 3 computadores ali nos bairros, enfim. Mas os maiores focos de problema que nós tínhamos foi gradativamente, com o passar do tempo, ele foi amenizando. E eu acredito que em relação ao consumo de bebida alcoólica por adolescentes e à frequência também em estabelecimentos de ensino, possa acontecer a mesma coisa se a gente começar a atuar. Enquanto a gente for omisso e não trabalhar nessa questão, vai permanecer e também daí não adianta reclamar. Né? E quando a gente falou, eu falei aqui, para finalizar, não quero me alongar mais, a questão da punição, o próprio estatuto, né, porque provavelmente vai ser questionado isso, ele prevê qual é a penalidade para o descumprimento. Então, é o artigo 258, ele diz que deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário, né, quando for algo que não esteja formalizado, de observar o que dispõe essa lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo, é multa de 3 a 20 salários de referência, que é praticamente o salário mínimo, e em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Né? Então, essa vai ser a sanção que o estabelecimento vai ter, mas eu acho que muito mais do que a sanção de multa, eu vejo que vai ser a consciência que a gente vai trazer em relação ao jovem e a consciência em relação aos pais. Porque os próprios pais vão se sentir autorizados, né, muitas vezes, a cobrar e agir em relação aos seus filhos. E muitos pais que hoje não detêm o controle sobre onde os seus filhos vão ou sobre a possibilidade de ir ou não em determinado local ou sair à noite, os pais vão se sentir autorizados, né, em controlar isso. Eu tenho certeza que aquele adolescente que estiver numa situação irregular e for parar durante a madrugada no conselho tutelar e o pai tiver que buscar ele às 3 da manhã, no conselho tutelar, eu tenho certeza que no sábado seguinte aquele pai vai se sentir muito mais firme, muito mais autorizado a cobrar do adolescente, né, que não saia ou que saia em outras circunstâncias. Então eu vejo muito mais o efeito pedagógico e educativo, o caráter de prevenção, né, que o Estatuto fala sempre que a gente tem que trabalhar muito mais com a prevenção do que com a punição e com as medidas, então, posteriores ao descumprimento das normas. Desculpem se me alonguei, enfim, né, as minhas colocações, enfim, são essas, né, estou à disposição, tanto hoje para colocações, enfim, não sei se há essa possibilidade aqui pela casa hoje, e também na própria Promotoria de Justiça, porque eu acredito que se eu tiver que fazer isso através de portaria, né, fazer esse pedido ao juiz que faça essa regulamentação, eu gostaria de fazer isso, né, de uma forma mais democrática, com a discussão e com a opinião, né, da sociedade, justamente para ver uma maior aceitação e um caráter mais educativo em relação a isso. Muito obrigada.